Boa noite a todos vocês. Hoje vamos abordar um tema muito importante, o tema da gestão de manutenção de sistemas elétricos de mineração. Neste caso, vamos falar um pouco sobre confiabilidade, que é um ponto importante dentro dos ativos de mineração, neste caso, especificamente os ativos elétricos. Assim, espero contribuir com o Congresso Heróis da Manutenção 2025. Eu trouxe alguns slides com o objetivo de compartilhar com vocês sobre manutenção de sistemas elétricos de mineração, um tema muito importante dentro da gestão de manutenção atualmente. É muito importante aqui conhecer o comportamento dos ativos elétricos dentro das operações de mineração. Meu nome é Ivan Turco Aliaga, sou engenheiro eletricista, atualmente sou CEO e fundador da Mentor e Capacitação e Consultoria, uma empresa que oferece conhecimento para todos os profissionais da América Latina. Normalmente, todos os engenheiros eletricistas conhecem a parte de geração, a parte de transmissão, a parte de distribuição dentro das operações de um sistema elétrico. Normalmente, para que uma mina possa operar, precisamos ter a parte de alimentação. Isso significa que uma mina de grande porte pode ter seu próprio sistema elétrico de potência. Correto. Então temos que focar todo o nosso cuidado, toda a nossa gestão, na administração desse sistema elétrico próprio da unidade mineradora. Para isso, precisamos conceituar. Dentro das plantas de processos de mineração, temos o sistema elétrico de potência e toda a parte do sistema elétrico próprio da operação. Então, o que isso quer dizer? Se olharmos para a parte do sistema elétrico de potência, vamos ter a geração, transmissão e distribuição. E daqui vem a parte da alimentação, que é para a planta de processos, que é o sistema elétrico próprio da planta de processos, seu próprio processo produtivo. E o que é a entrega do produto final, que seria o minério, na diferente qualidade que o cliente vai encontrar. Agora, podemos ver a alimentação própria para os diferentes processos de uma operação de mineração. Uma operação de mineração geralmente vai ter extração e processamento. Hoje vamos falar especificamente sobre tudo que envolve a alimentação desse processamento do minério. Então, se temos a parte de potência, que seria uma linha de transmissão, uma subestação, ela vai alimentar uma sala elétrica. Essa sala elétrica vai conter os diferentes ativos. Nesse caso, poderiam ser arrancadores, chaves de média tensão, chaves de baixa tensão, diferentes painéis de alimentação e controle, toda a parte de instrumentação, automação que pode haver dentro da sala elétrica e, a partir delas, serão alimentadas as diferentes áreas: britagem, correias, moagem, flotação, lixiviação, dependendo do tipo de processamento com o qual vamos trabalhar. Então, é importante não só pensar nos ativos do processo, mas também nos ativos elétricos que esse sistema de distribuição terá. Dessa maneira, é muito importante e deveríamos falar a partir de um ponto de vista do ciclo de vida desse ativo. De modo geral, nós da manutenção temos a ideia de que o ciclo de vida começa praticamente desde a conceituação do projeto. O que isso quer dizer? Que nós deveríamos ter claro quando a atividade nasce. E quando se diz quando o ativo nasce, é desde que a etapa de design é concebida, passa pela parte dos estudos e projetos onde praticamente nós definimos o ativo. Na etapa de construção, ele chega, é instalado, é montado, depois passa pelo comissionamento e entra na fase de operação. Todo ativo vai sofrer desgaste e nós deveríamos planejar a questão dos diferentes tipos de manutenção que vamos realizar. Passa o tempo e ele se desgasta, aumenta a necessidade de trocar alguns componentes. Precisamos fazer uma grande reparação, revisão provavelmente. O tempo continua passando e esse ativo vai ter que sair de operação.
Esse cenário deveríamos trabalhar sobre 3 pontos importantes: o custo, o desempenho que ele tem e o risco que traz para a operação. É importante conhecer o desempenho, a eficiência em relação ao custo e ao risco que vamos gerar dentro de toda a operação. Para isso, vamos utilizar o padrão II 3006. Neste caso, pode ser o item 2 ou o item 7, com o objetivo de fazer a avaliação de confiabilidade desse sistema de distribuição de energia para a operação de mineração. Pontos importantes que deveríamos abordar. Normalmente, não trabalhamos isso sob essa ótica estatística. Poderíamos trabalhar, de repente, com as estatísticas da própria gestão de manutenção. Então, se relacionarmos isso com o padrão II 3006, vamos analisar 5 pontos importantes. A coleta de informações. Nesse caso, deveríamos buscar atualizar toda a parte da infraestrutura elétrica, toda a instalação elétrica em si, e como dissemos no início, no primeiro slide, toda a parte do fornecimento, como o fornecimento chega até a nossa operação, que também deveríamos ter todas as informações e análises. Depois, teríamos que analisar o diagrama unifilar e aqui é importante a verificação e atualização, além da análise de potência que deveríamos realizar. A avaliação dos estudos de proteção e controle. Aqui deveríamos analisar a questão da simulação, da coordenação das proteções, que é importante do ponto de vista das informações próprias, da simulação e dos testes que serão realizados após essa simulação. As avaliações físicas. Neste caso, a descrição do estado da instalação. Atenção, nem toda a nossa instalação é nova. Podemos chegar a uma operação que já está em andamento há vários anos, já está em operação há bastante tempo e esses ativos sofrem desgaste. Mesmo que não estejam em operação constante, ocorre desgaste. Devemos ter controles específicos para eles, a verificação do cumprimento das normas relacionadas à gestão de operação e manutenção. E neste ponto, trata-se de buscar os documentos das provas. Ou seja, precisamos ter certeza de que o equipamento foi testado. Procurando documentos de treinamento para toda a nossa equipe. A coleta de informações sobre peças de reposição. Podemos ou não ter peças de reposição para poder realizar um grande evento. E por último, mas não menos importante, procurar as áreas vulneráveis. A norma nos diz que devemos trabalhar não apenas no lado dos ativos, mas também nos ativos menores. Por exemplo, uma UPS, um data center, retificadores, ou seja, os sistemas de iluminação, os sistemas de refrigeração, pressurização de uma sala elétrica, que podem complicar os sistemas de partida. Sim, lembro de uma vez em que estávamos trabalhando em uma operação de mineração e estávamos fazendo a ampliação para um centro de saúde. Íamos fazer uma conexão e, quando cortamos a energia para essa operação, esse posto médico saiu de serviço. O moinho principal. Por quê? Porque os sistemas de controle tinham sido colocados no mesmo quadro elétrico. E veja só, eles conheciam os diagramas unifilares, tinham feito bem a análise de como toda essa sequência iria funcionar. Tinham praticamente combinado alimentadores para um sistema de controle. De repente, não relacionado à operação. Então, o que um posto médico tinha a ver com isso?
Com a operação do moinho, nada, né? Então, essa avaliação de confiabilidade precisa ser feita. E dentro da avaliação de confiabilidade, temos que analisar a criticidade dos equipamentos, que é uma parte importante. E isso vai depender de um ponto de vista objetivo. Porque se olharmos do ponto de vista subjetivo, poderíamos dizer: para nós, tudo é relevante, tudo é importante. Os vitigiar, os transformadores dos cicloconversores, a sala elétrica, a sala de controle, os chillers de refrigeração, o próprio moinho, o próprio motor do moinho, e por aí vai. Dependendo de quem vem revisar a avaliação, vamos ter esses pontos. Então, diante desse cenário, deveríamos analisar a criticidade com o objetivo de atribuir esse nível a cada ativo com o qual vamos trabalhar. E aqui já vamos descrever os 5 pontos importantes que mencionamos. O primeiro ponto era o fornecimento de energia. Aqui é importante determinar, ver o que está acontecendo. E há uma pergunta que nos dizem que deveríamos fazer: o que acontece se o transformador principal falhar? Quanto tempo essa planta pode ficar sem energia? E se o alimentador principal, de repente, a fonte principal de fornecimento sair de serviço? Eu tenho grupos geradores? Quanto tempo deveria levar para meu grupo de backup entrar em operação? Por quê? Porque no próprio processo de uma operação de mineração vamos ter um alto nível de sedimentação. Se eu ficar sem energia elétrica, de repente esses sistemas parados começam a sedimentar e, depois, endurecem, podendo causar complicações. Sistemas de ventilação, extração de ar, etc., que vamos precisar para refrigeração, climatização, dependendo do tipo de processo com o qual vamos trabalhar. É importante saber o que acontece e quanto tempo precisamos para poder restabelecer uma falha. Outro ponto importante que deveríamos conhecer para analisar a questão da confiabilidade é a configuração ou topologia do sistema elétrico. Nesse caso, é importante saber e conhecer bem o nosso diagrama unifilar. Temos fontes de backup. Quais são as sequências de abertura e fechamento em um sistema de emergência? Isso determina a confiabilidade inerente que pode ser obtida de um sistema sem adicionar ou reorganizar componentes. É importante que isso esteja sempre atualizado. Outro ponto que devemos sempre analisar é o sistema de proteção e controle. Por quê? E aqui não se trata apenas de coletar informações, conduzir um estudo para coordenar as proteções e garantir a seletividade adequada, mas também de conduzir os testes. Dissemos nos pontos iniciais que precisamos do tópico de testes. Por quê? Porque para esses dispositivos deve ser testado com abertura física. Em determinado momento, ocorreu uma falha. O motor começou a disparar, estava consumindo mais corrente, a proteção estava indicando abertura, e o disjuntor não recebia o sinal. E ao não receber o sinal, o disjuntor nunca chegou a abrir até que a falha aumentou tanto que abriu, não o disjuntor do ponto, mas sim o disjuntor acima dele. E, por sinal, foi uma falha catastrófica. Então, é importante validar a questão dos testes com abertura física. E às vezes, durante a operação, o que fazemos? Não damos esse valor, não dizemos: olha, sim, você tem que abrir. Por quê? Porque a operação não te dá autorização no tempo adequado para fazer esses testes de abertura e fechamento corretamente. Então, é necessário solicitar ou planejar esses testes em uma parada oportuna. Aqui deveríamos analisar a questão da configuração física e a localização dos equipamentos elétricos,
Como vamos fazer todas as nossas rotas, nosso plano de gestão da manutenção, nosso plano de sistemas redundantes, com o objetivo de, por exemplo, garantir que, de qualquer forma, eu precise fornecer energia para os sedimentadores, para as esteiras, para que isso não cause endurecimento, alguns reagentes que deveríamos ter, alguns exaustores que deveríamos possuir, alguns sistemas de refrigeração, e para isso deveríamos conhecer bem, e nosso sistema de emergência deve ser o mais rápido possível na forma de agir. Ponto importante: a operação e manutenção de todo o nosso sistema elétrico da operação de mineração. Hoje em dia já temos muita informação. Deveríamos levar todas essas informações da rede para o nosso sistema de análise. Para isso, deveríamos ter um sistema de gestão da informação como o Fractal, que praticamente nos ajuda a gerenciar. Hoje em dia, o Fractal One pode usar inteligência artificial para trabalhar toda a gestão de ativos. E ele funciona bem para os sistemas elétricos. É importante conhecer, saber o tipo de vida útil. Mas não basta ter isso só no software. E aqui tem outro ponto importante que deveríamos conhecer. Hoje em dia, a confiabilidade trabalha muito com o que é a confiabilidade humana. O erro humano é um problema que deveríamos, aos poucos, tentar reduzir. Nesse caso, vamos ter falhas humanas? Sim. Podemos deduzir, sim, a confiabilidade humana trabalha nisso e nós, como líderes de manutenção, deveríamos saber o que vamos fazer em relação ao tema da confiabilidade humana e reduzir, na medida do possível, esse erro humano. As áreas vulneráveis. Como eu dizia, não é possível que, por uma falha em um sistema de refrigeração, 1 watt, a gente tire uma operação inteira de serviço. Então, isso também sempre devemos trabalhar e fazer a manutenção. Às vezes, deixamos isso em segundo plano e pode nos causar problemas. Dentro disso, vamos chegar ao tema dos benefícios esperados. Quando falamos de confiabilidade, devemos pensar primeiro em dados e informações dos equipamentos e ter 100% dos dados. Hoje em dia, toda gestão que não é baseada em dados não é gestão. Devemos valorizar a condição desses equipamentos. E quando digo que devemos valorizar a condição desses equipamentos, é porque é importante trabalhar a função operacional dentro do equipamento. Outro ponto são as estimativas de comportamento. Como está a condição? Saber sobre a análise baseada no comportamento funcional e operacional. A análise das consequências de falha. O que acontece se falhar? Um alimentador principal. O que acontece se um transformador principal falhar? Temos respaldo e precisamos avaliar o risco. Gestão baseada em análise de risco. Isso é importante. Com qual finalidade? Com a finalidade de tomar decisões e fazer um plano de investimento. Se depois de analisar todas essas informações não tomarmos boas decisões, com o objetivo de garantir a confiabilidade da operação, não estamos fazendo certo. Praticamente neste novo plano de investimentos que deveríamos realizar. Tudo o que analisamos vai ser incorporado em um plano de investimentos com o objetivo de tomarmos melhores decisões no momento certo. Por quê? Porque a parte elétrica faz parte da operação. Sem eletricidade não há operação. E nós fazemos parte desse indicador-chave que a gerência acompanha. Pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.